Olá, bom dia. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, dia do aniversário de Cuiabá, 301 anos. Parabéns à nossa querida Cuiabá. Agora são 6 horas, 3 minutos, 23 graus. Eu quero dar bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E, é claro, parabéns a Cuiabá dos 301 anos. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. E parabéns à nossa querida Cuiabá pelos 301 anos, sem dúvida alguma. Olha, eu quero dar um bom dia também ao Antero Paz de Barros, que está com a gente via internet. O Antero, aí, tudo bem, Antero? Você consegue ouvir a gente? Consigo, estou te ouvindo bem. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Antero. Bom dia muito especial à nossa querida Cidade Verde, né? Parabéns, Cuiabá. 301 anos. Embora haja um historiador, o pai do Bruno Bini, que garanta que Cuiabá ainda não completou 300 anos. Bom dia. Bom dia, Antero. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então, Antero participando com a gente via internet lá da casinha dele, ele respeitando esse isolamento porque está no grupo de risco. E olha, eu quero destacar aqui o jornal, a gente fala, né, do aniversário de Cuiabá, 301 anos, e é difícil, diante dessa pandemia, a gente celebrar, a gente comemorar, a gente que é tão acostumado com abraços, com beijos, com esse aconchego que é tão típico do brasileiro e principalmente aqui de Cuiabá. E o jornal A Gazeta, ele destaca, claro, aquela contaminação dos servidores que a gente falou aqui, do Adalto Botelho, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto hoje. Destaca o aniversário de Cuiabá, que acaba ficando ofuscado diante da pandemia e também o comércio em geral. Eu quero ir ao GD para falar de um hotel, claro, o comércio aí sendo impactado com essa pandemia, uma padaria tradicional aqui fechou as portas e os hotéis estão fechados, a gente sabe disso. Mas um hotel mandou uma mensagem de amor para superar os tempos difíceis. O hotel, quem passou aí ontem pelo centro de Cuiabá, na noite de ontem, se deparou com uma linda mensagem de amor formada nas janelas do Hotel Deville. Aí um coração, ó. Eles ligaram a luz apenas de alguns quartos para poder formar o coração. O hotel que fica localizado na Avenida Isaac Povas. O coração foi desenhado nas janelas dos quartos que dão de frente para uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. Os funcionários do hotel prometeram uma homenagem diferente a cada dia. Legal, né, Lúcio? Muito legal. E uma iniciativa também muito bacana, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, né? Os estádios fechados, né? Por conta aí da pandemia do coronavírus, e lá no Mineirão eles arrumaram uma forma muito inteligente, criativa, de homenagear quem trabalha nos serviços essenciais. Né? Homenagear lá o mototaxista, né, que entrega comida, o enfermeiro, o médico, eles estão colocando lá na fachada ali do Mineirão, né, lá em Belo Horizonte, em luminosos, né, mensagens, né, cumprimentando essas pessoas que por atuarem em serviços essenciais, têm que trabalhar e não podem, a exemplo de muitas outras, cumprir aí a recomendação aí das autoridades de saúde, ficando em casa. Mais ou menos aí na mesma linha aí dessa homenagem, né, do Hotel Deville aqui de Cuiabá. A rede hoteleira também muito impactada com esta pandemia. Falando em pandemia, eu quero trazer aqui os números atualizados dos casos em Mato Grosso. Mato Grosso registra 78 casos confirmados da Covid-19. Outras 415 estão internadas com síndrome respiratória aguda. Deixa eu ver aqui essa matéria do dia. E a variação muito pequena, né? E os recuperados ainda continuam em 11. 11 recuperados. E a variação de casos confirmados também não foi nada significativo. Não, 78. 78, me parece que eram 76. 76 foram dois casos. Eram Mas 76. esses dois são de Cáceres, eu acho.
E continuou o único registro de óbito, que foi daquele, daquele gerente de supermercado de Lucas do Rio Verde, de 54 anos, que também era hipertenso e tinha diabetes. Estava saindo também de uma dengue hemorrágica. E agora o que a gente vai ter aqui, né? Uma reportagem aí, pelo menos um depoimento, né? Do marido de uma enfermeira lá do Adalto Botelho, não é isso? Mesmo. Um depoimento indignado. Só registrar aqui, como a Nayara citou ali, que é a principal manchete do jornal A Gazeta de hoje, né? 30% dos servidores contraíram o Covid-19, é aqui a principal manchete do jornal A Gazeta desta quarta-feira. E isso daqui é o seguinte, poderiam explicar melhor isso aqui, né? O que é que aconteceu? Porque faltam explicações para isso. Porque num local só não você é um fato anormal, não é isso? Completamente. Foram o quê? 17 pessoas? 17 entre funcionários e pacientes também. E esses 17, todos confirmados? Todos confirmados. Todos confirmados. Já que a gente está comentando disso, para a gente continuar É a falta do equipamento de proteção individual? Isso? É uma das denúncias. A gente vai conferir o vídeo do marido da enfermeira que está com a Covid-19 e ele fala da falta do EPI, Lúcio, mas também fala da falta de ação rápida quando começaram a descobrir esses casos. Porque tinha gente até de grupo de risco que estava trabalhando, não é isso? Sim. Esse é um outro problema. Não foi dispensado esse profissional. Vamos conferir. Eu sou esposo de uma das enfermeiras que foi acometido pela coronavírus, trabalhando lá na unidade 3 do Adalto Botelho. A minha indignação é o seguinte: o governo disse que a Santa Casa estava preparada para receber pacientes de coronavírus, estava com uma estrutura de UTI e tudo mais. Levei minha esposa quinta-feira passada lá, ela ficou internada lá, estava internada lá. Ela começou a passar mal, só que eu de quarentena, eu e minha filha em casa, eu não posso sair, não posso fazer nada. As únicas notícias que eu tenho é porque ela tem vários amigos e me passam as notícias, né, decorrente do que acontece lá, porque eles mesmos não dão notícia. Mas a minha indignação maior é o seguinte: ela estava internada lá, ela estava passando mal, né, fiquei sabendo que eles iam entubaram, né, entubaram ela, e ontem à noite, meia-noite, me ligam, não é diretora, não é ninguém que me ligou, uma atendente de lá que me ligou, dizendo que iria transferir ela da Santa Casa para o pronto-socorro velho, porque lá na Santa Casa não tinha UTI para que ela ficasse assistida lá. Ora, gente, se o governador está falando na mídia que a Santa Casa é um dos lugares que está preparado, com UTI, com tudo, ela é uma servidora pública de carreira, faltando 6 anos para aposentar, deu a vida para esse estado. Agora, é jogada para lá e para cá, vai sair da Santa Casa, vai jogar ela para o pronto-socorro velho, nada contra. Eu estou indignado porque o governador disse que toda a estrutura estava aparelhada na Santa Casa. Ela, como uma servidora pública, tinha que ter, eu acho assim. Certo, só lembrando que o antigo pronto-socorro é o hospital destinado aí para o tratamento aqui em Cuiabá do coronavírus. Eu quero ler a nota rapidinho antes de vocês comentarem. É só registrar aqui que é um protesto mais do que justo do marido sem dúvida da enfermeira, não é? Claro. Aqui a nota da saúde. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que o Hospital Estadual Santa Casa recebe e acompanha pacientes com diagnóstico da Covid-19. A unidade hospitalar destinou, inclusive, uma ala de leitos semi-intensivos com 14 vagas especificamente para o tratamento de pessoas com coronavírus. No entanto, casos que envolvam comorbidades ou especialidades clínicas podem ser transferidas para unidades que têm uma estrutura adaptada à necessidade do indivíduo, motivo que levou à transferência da referente paciente. A direção do Hospital Estadual enfatiza que todos os recursos necessários foram concedidos à paciente. Contudo, o quadro exigiu uma estrutura referenciada para as especificidades apresentadas.
A Secretaria Estadual de Saúde ainda explica que há um protocolo de divulgação de boletins clínicos que ocorre diariamente no horário padrão. Contudo, diante da complexidade das situações que envolvem o coronavírus, a direção do hospital repensa o formato e cogita outras possibilidades, também embasadas pela lei, como forma de atender os familiares que estejam na quarentena. Já no que se refere à testagem dos servidores da Unidade 3, Centro Integrado de Atenção Psicossocial, a Secretaria informa que as amostras foram coletadas após o diagnóstico do primeiro servidor. A ação de testagem foi realizada na própria unidade e um local que foi adaptado para o atendimento laboratorial, permitindo o alcance das normas de higienização e distanciamento social e a mensuração de outros casos confirmados, encerra a nota da Secretaria Estadual de Saúde. Mas continua ainda chamando a atenção o fato de 17 casos confirmados numa unidade de saúde. E por falar em protesto, professor, ontem, Nayara, no Jornal do Meio-Dia, teve lá uma mensagem de um telespectador que me parece que não é desse mesmo caso, um telespectador que reclamava que a esposa dele ou ele estava internado lá no Jardim Cuiabá, não foi isso? Isso. Com falta de assistência do poder público. E é outro caso. Recebemos no... É outro caso, não é o mesmo caso. Nós recebemos no Jornal do Meio-Dia essa denúncia de que também uma servidora da saúde estava ali no Jardim Cuiabá sem nenhuma assistência do Estado, inclusive assistência psicológica. Essa foi a reclamação do telespectador. É uma situação bastante complicada e o que nos chama a atenção, principalmente com relação ao que você apontou e a gente vem destacando aqui nos jornais do grupo, é esse caso específico de você ter 30% concentrado em um lugar só, contaminação de Covid-19. Quer dizer, certamente esse local, que é o Adalto, né, não tinha os EPIs necessários para que as pessoas pudessem se proteger. Como sem dúvida outros alguma. também não Aí, tem, né? sim, aí necessariamente é falta do poder público, é falta do Estado estar presente para dar condições para que esses profissionais de saúde possam se blindar com relação à contaminação do Covid-19. E não tem outra explicação que não seja essa. E as entidades aí ligadas aí, que representam, né, os profissionais, né, ou pelo menos uma parte dos profissionais que atuam na saúde pública, o sindicato dos enfermeiros, o sindicato dos médicos, né, até lá o outro sindicato lá, o que é presidido lá pelo Oscar Lino, CISMA, o Sindicato CISMA, dos né? Profissionais da Eles Saúde. têm denunciado aí de forma constante, né? E há muito tempo, estas deficiências. Tudo bem, é um problema que não é só aqui de Cuiabá, mundial, de Mato Grosso, é um problema mundial. Outras capitais do país enfrentando o mesmo problema, não consegue adquirir aí esses equipamentos de proteção individual, né? Porque fica dependendo lá da China, a questão dos respiradores também, né? Então é preciso ficar atento nisso, em que pese a gente saber das dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Mas tem um ponto que independe dessa questão de EPIs, que é a questão do afastamento de pessoas de grupo de risco, né? Não dá para você ter dentro de um ambiente como o Adalto Botelho, né? Ou qualquer outro ambiente que seja, você ter aí pessoas do grupo de risco ainda em contato direto com possíveis pacientes Covid-19. Isso aí é ingerência, isso aí realmente é falta de gestão e falta de controle e planejamento estratégico para poder isolar, de certa forma, essas pessoas que estão no grupo de risco. Isso é fato. Antero está aqui com a gente, quer comentar também esse caso do Adalto Botelho, dessa contaminação em massa ali dos profissionais da saúde e dos pacientes? Quero sim. Quero pelo seguinte, o Sindicato dos Enfermeiros já havia dado o alerta há muito tempo, que Cuiabá não tinha EPIs. Aí depois foi se descobrir de que Cuiabá não tem, que Mato Grosso não tem, que o Brasil não tem, que o mundo não tem. Olha, a partir do momento que um país como os Estados Unidos depende da China, é uma vergonha para o setor industrial dos Estados Unidos. O poderoso Estados Unidos precisou mandar avião para a China para pegar equipamentos de proteção individual, para pegar respiradores. E assim, não tem fábrica no Brasil para fazer isso.
é aí que eu entendo que tem determinadas funções que só são feitas pelo Estado. Eu defendo que o Estado atue exclusivamente na área que é necessária. Mas essa aí não é a área necessária? Como é que justifica nós não temos aqui máscaras? Máscaras. No estado que mais produz algodão no Brasil. Não tem uma fábrica de máscara. Nem aqui, nem no Brasil. Nem no Brasil. Quer dizer, é uma coisa assim que mostra a ganância do capitalismo, porque pandemia não acontece sempre, né? Quer dizer, essa demanda agora só acontece nesses momentos de crise e tal. Mas é preciso pedir, levantar, reivindicar, exigir uma nota da Secretaria de Saúde. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Estado de Mato Grosso, através do governador Mauro Mendes, publicou uma portaria proibindo pessoas que estão no grupo de risco com mais de 60 anos de idade de trabalhar. Essas pessoas, no máximo, têm que fazer home office. A não ser que tenha aberto uma exceção lá para o Hospital Adalto Botelho. Então, essa pessoa era grupo de risco por causa da idade, se for isso, está proibido trabalhar. Ou é porque tem diabetes, tem pressão alta, etc. e tal, e aí não está proibido, mas é risco do mesmo jeito, né? Embora não esteja caracterizado como integrante do grupo do risco, porque não tem mais de 60 anos. Então, essas explicações precisam ser dadas pelo Estado. E no mais concordar com o Lúcio. A indignação do marido aí é justíssima. Só que é o seguinte, se a prefeitura não desmontou a UTI, a unidade de terapia intensiva do velho pronto-socorro, lá é um excelente lugar para se tratar assim. Melhor que a Santa Casa. Lá tem melhores intensivistas, é o lugar onde socorre melhor a saúde do cidadão em risco. É isso. Certo, Antero. Daqui a pouco a gente volta com você. Importante na fala do Antero, que é o que o presidente dos Estados Unidos fez logo após essa dificuldade de se ter os EPIs, né, no mundo todo. E é incompetência, sem dúvida alguma, também, sem dúvida alguma, do mercado americano na produção dessas máscaras, sem dúvida alguma, até porque é a maior economia do mundo. Então, ele baixou um decreto pedindo para que algumas indústrias mudassem a sua linha de fabricação para poder começar a fabricar, de certa forma, alguns respiradores mecânicos, né? Agora, por que no Brasil não se tem fábricas, ou as fábricas são pequenas, ou não produzem o suficiente, por questões de competitividade mesmo, né? O custo, eu li um artigo mostrando que o custo de fabricação na China é infinitamente mais barato, mais vantajoso, inclusive por conta de mão de obra, do que necessariamente no Brasil. Então, por questões de competitividade, não compensa, é quase que inviável a fabricação de máscaras de proteção aqui no Brasil em grande escala. E quem ia pensar e sonhar numa pandemia dessa no mundo todo? Quer dizer, então, é mais ou menos essa a realidade. E por falar em equipamentos que são necessários aí para o combate à pandemia do coronavírus, um registro aí importantíssimo. Depois de todo o besterol, do excelentíssimo senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, é aquele que escreve impressionante com C cedilha, é esse aí, não é? Que esculhambou o governo chinês, né? Depois do besterol lá também do Eduardo Bolsonaro, né? Acusando os chineses, uma atitude aí que é muito interessante. E aqui é o seguinte, né? Que vai causar ciumeira de novo, né? O ministro Luiz Henrique Mandetta, numa conversa com o embaixador da China aqui no Brasil, conseguiu resolver vários entraves em relação à importação dos equipamentos que são produzidos lá na China e que estão sendo enviados para o Brasil, né? Então, é importante destacar que esse besterol não leva ninguém a lugar nenhum e depois ainda o pessoal precisa sair para apagar os incêndios, né? E falar em Luiz Henrique Mandetta, professor Haroldo Arruda, um outro motivo da ciumeira, você ficou sabendo por que foi? Não.
Olha, diz que isso não sou eu que estou dizendo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, olha, o presidente ficou enciumado, porque o ministro Luiz Henrique Mandetta apareceu lá na live do Jorge Mateus, no último domingo. E entrou mesmo, estrategicamente na live, né? Tinha milhões de pessoas Diz que deu uma ciumeira danada isso aí, não sei, né? Rodrigo Maia que falou, né? Rodrigo Maia que falou isso. Quem não gosta de ver Oi? Quem não gosta de ver pegar fogo nada, né? É o maior incendiário do momento é Rodrigo Maia, mas realmente, viu? E uma live que teve, e ele agradeceu também numa coletiva, né? Os artistas que estão fazendo o show em casa, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, mas dizendo que o show não pode parar. Infelizmente o pecado do ciúme e da vaidade ainda está muito presente nisso, né? Principalmente dos políticos, né? E ciúme de homem é complicado, hein, professor? Terrível, é muito Esse pior, aí né? É bem pior, viu, É gente? bem pior, Olha, falando em ciúme de homem, mas que não tem nada a ver, eu quero saber o destaque dos meninos agora, dos Professor, senhores. não entendi essa aí. Eu também não entendi essa Por favor, mediação. Lélia, explica pra gente Não, aqui. eu falei que não tem nada a ver. Você se equivocou, é isso? Só para puxar a conversa. Mas vamos aos destaques dos senhores aqui. Vamos começar com o seu, professor. Olha, as pessoas acabam me perguntando nas ruas, e aí, professor, como é que fica essa situação toda de isolamento, né? Então, eu geralmente utilizo um dilema que é muito utilizado para poder explicar situações como essa, que é o dilema do bonde. Eu vou explicar para vocês exatamente e tudo isso que nós estamos vivendo hoje, por conta da filosofia, pedindo auxílio à filosofia e à história, tudo que nós estamos vivendo hoje não é algo incomum. A história já mostrou que alguns líderes já tiveram que tomar decisões como essa do Covid-19 hoje, né? Existem duas escolas importantes que fazem essa análise e vou mostrar para vocês que, inclusive, líderes como Churchill lá atrás teve que tomar uma decisão como essa, o próprio Henry Truman também teve que tomar. O Churchill como primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial, o Truman como ex-presidente da República dos Estados Unidos, também no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, tiveram que tomar decisões difíceis como essa que o presidente Jair Bolsonaro tem que tomar hoje, juntamente com o seu ministro da Saúde. Então isso não é novo para a história e não é novo para a filosofia, mas é um dilema dificílimo de ser resolvido e eu vou mostrar para vocês quais são os dois caminhos, só tem dois caminhos a serem tomados e quem decide isso definitivamente faz um compromisso com salvar vidas ou perder vidas, porque vidas serão perdidas tanto de um lado quanto do outro, né? E essa é uma passagem natural da história, é uma passagem que os líderes precisam lidar com isso de forma tranquila e plena, com muito equilíbrio, com muito bom senso, mas que passa, isso é importante. E é que a decisão deve ser tomada, e essa decisão é uma decisão técnica, uma decisão teórica, é uma decisão que inclusive convida à experiência para que a gente possa ter, sobretudo, o menor dano possível ao final dessa pandemia do Covid-19. Então, vou explicar para vocês como é que funciona isso e vou deixar com que você, que está assistindo a Notícia de Frente, possa decidir qual o caminho que você tomaria, sendo você um líder, né? Sendo você um presidente da República, você se colocando na posição do presidente Jair Bolsonaro. Certo. E o seu, Lúcio? Meu destaque é sobre uma decisão da Justiça que merece ser elogiada e aplaudida. Um juiz federal lá de Brasília, ele determinou o bloqueio dos fundos partidário e eleitoral. O fundo partidário é superior a 2 bilhões de reais, que é para bancar aí, não é? Os partidos políticos. E aí o fundo eleitoral é quase 1 bilhão de reais. Chega próximo de 960 milhões de reais, e aí a decisão dele lá é de que esse dinheiro, né, essa montanha de dinheiro, somando os dois fundos aí, a gente chega próximo aí de 3 bilhões de reais. Esses recursos, de acordo com a decisão da Justiça, devem ficar à disposição do governo federal. Interessante. A Advocacia Geral da União, não é isso? Que representa os interesses do governo federal, não é isso? Não é isso? Diz que já avisou o seguinte, que vai recorrer, que não concorda com a decisão do juiz federal
lá de Brasília, que disse o seguinte, né? Algo extremamente interessante. Dos sacrifícios que se exigem da nação, não podem ser poupados apenas alguns, justamente os mais poderosos, que controlam inclusive o orçamento da União, disse lá o juiz federal, que é o Itagiba Cata Preta Neto, que é da 4ª Vara da Justiça Federal lá de Brasília. O que ele quis falar aqui é o seguinte, olha, os bacanas lá do Congresso, não é isso? Tem uma turma lá da banda podre da política, né? Todo mundo sabe que tem, né? Eles não podem ficar de fora do sacrifício que está sendo exigido de toda a sociedade brasileira. Então, é uma decisão aí que merece ser elogiada e aplaudida. Certo, olha, e falando de decisões boas, e a gente vai falar, só dar uma pincelada rapidinho no Corona Voucher, queria colocar aqui na tela que esse é o site da Caixa e o aplicativo também tem esse mesmo layout aí, essas mesmas cores, tá? Para auxílio emergencial. Eu estou colocando aí na tela porque, gente, o que já tem de golpe, de gente mandando link aí para se fazer o cadastro em outro site, o que os golpistas fazem? Eles te mandam um link, você dá seus dados, eles vão lá e cadastram e eles vão criar a conta para receber o dinheiro. Porque tem como você criar uma conta só virtual para movimentação, para transferência, sabe? Que não tem como, quando você não é correntista da Caixa ou do Banco do Brasil. E é isso que eles estão fazendo. Então, por favor, não caiam nos golpes. Esse é o site oficial, auxilio.caixa.gov.br, e o aplicativo também, como eu falei, tem essas mesmas cores e o mesmo layout. O aplicativo chama Caixa Auxílio Emergencial, que está disponível para Android e iOS, no Google Play e no Apple Store. Eu só queria acrescentar, né, no que você está colocando aí, um outro lado disso. E que aí é o seguinte, aí os veículos de comunicação têm uma missão importantíssima para auxiliar essas pessoas que têm direito, né, a esse auxílio emergencial, mas que uma grande parte delas, fora quem está no cadastro único, não é? E fora quem já é beneficiário do Bolsa Família, mas os outros trabalhadores informais vão ter que se cadastrar, não é isso? Sim. Eu estou dizendo isso aqui o seguinte, o porquê que eu estou dizendo aí de uma missão importantíssima dos veículos de comunicação, principalmente aí o rádio, a TV, de orientação, porque eu vi um passo a passo do cadastramento, sobre esse cadastramento aí dos trabalhadores informais, não é uma coisa tão simples. Não é simples. Não é. Não é simples para quem não tem uma certa habilidade, é uma né? série de passos, mas eu não estou criticando o aplicativo, não, professor. Não estou criticando o aplicativo. Eu estou dizendo o seguinte, que muitas pessoas podem ter dificuldades em fazer esse cadastramento. Verdade. Não é isso? Pessoas que não têm muita habilidade, realmente. Exatamente, pode ser simples. Os idosos, por exemplo. Pode ser simples, por exemplo, para o senhor, para a Nayara, entendeu? Que são craques aí, né, na internet, né? Mas algumas pessoas devem ter podem ter dificuldades com isso. Lúcio, e segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ele orienta para que essas pessoas primeiro tentem, né? Tentem o site, aí tentem o aplicativo, o telefone 111 é para tirar dúvidas, não é para fazer cadastro. E está muito congestionado. Só em 20 minutos de lançamento do aplicativo foram 9 milhões de acessos. Para aquelas pessoas que não têm facilidade com a internet, que não têm internet, que já tentaram tudo, pediram ajuda para uma pessoa de confiança, não familiar. vai pedir ajuda para qualquer um. Não conseguiram, aí sim, a Caixa Econômica está pronta para atender, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, fisicamente, só que presencialmente. Só que é para deixar, é o último caso, tá? Justamente para evitar aglomerações. Mas ontem, assim que foi lançado, a gente já viu aqui em Cuiabá filas quilométricas em frente às agências da Caixa Econômica. Você falou aí que logo depois que foi liberado aí o acesso ao aplicativo, não é isso? Sim. Os acessos chegaram a quase 10 milhões. Aí é o seguinte, a grande verdade é que esta aí é uma operação gigantesca. Por quê? Porque podem ser beneficiadas nada mais, nada menos do que
50 milhões de pessoas aqui no Exatamente. país. Isso mesmo. Ontem foram 17 milhões de acessos, até onde eu tinha a consulta, e 10 milhões de pessoas já foram aprovadas já nesse cadastro. Já estavam com o cadastro Já- validado. validados. E os aprovados já começam a receber. Quem tem conta na Caixa no Banco do Brasil, quinta amanhã, e os outros recebem até dia 14, que é terça-feira. E quem vai ficar por último, me parece que são os beneficiários do Bolsa Família. Que É terão isso, que Nayara? escolher, Isso. exatamente. Vão ser os primeiros, né, na verdade, porque eles têm Os CAD últimos são os único. autônomos. Os últimos são os autônomos. Quem tem o cadastro único, que é do Bolsa Família, quem tem Bolsa Família tem cadastro único, que chama o chamado CAD único. Nem precisa fazer cadastro nesse aplicativo, porque a Caixa, Os governo beneficiários do federal Bolsa Família também não. não precisam. Não precisa. Porque Não, ele ele já vai precisar tem- optar entre a bolsa, né, e Não, o dinheiro vai auxílio cair emergencial. independente. Agora o governo Ah, é? tem essa nova resolução. Mas o que eu digo, o que eu falo é que eles não precisam do aplicativo porque o governo já tem o cadastro deles O cadastro no banco único. de dados. Eles têm o CAD único porque eles estão ali na baixa renda, por isso que eles recebem Bolsa Família. Então tem que ficar tranquilo que o dinheiro vai cair aí na conta, viu? E eu quero falar de outra medida rapidinho antes do intervalo, que é o FGTS. A gente vem falando tanto do FGTS aqui e o governo libera o saque de mais de 1.045, que é um salário mínimo das contas ativas e inativas do FGTS. O saque vai ser a partir do dia 15 de junho e a MP também acaba com o fundo PIS/PASEP, viu, gente? Deixa eu ler rapidinho aqui que isso é importante. O governo publicou uma medida provisória no fim da noite de ontem que libera o saque de R$ 1.045, que é um salário mínimo, de contas ativas e inativas do FGTS a partir do dia 15 de junho. A MP também acaba com o fundo do PIS/PASEP. A medida é uma forma de mitigar os efeitos da economia da pandemia. O saque do FGTS ficará disponível até o dia 31 de dezembro. O valor equivale a um salário mínimo, ou seja, quem tem mais de uma conta do FGTS terá um limite de R$ 1.045. Ou seja, você tem uma conta ativa, outra inativa, duas inativas e uma ativa, você pode sacar de todas elas mais um valor que chegue a R$ 1.045. E o governo vai, claro, disponibilizar aí um calendário para esses saques. Então, que bom. Mais aí uma medida para quem está sofrendo e muito. Sem e tem dúvida. ali o fundo, né? O FGTS, que pode ser sacado, então, a partir do dia 15 de junho. E o Congresso, só complementando aí a Nayara, o Congresso Nacional já começou a analisar aí novas medidas para auxiliar estados e municípios com novos recursos para o enfrentamento aí do coronavírus, né? Então, é o seguinte, é preciso destacar o seguinte, o governo federal tem feito a parte dele, né? Com esse Sim. auxílio aqui que a gente estava conversando agora há pouco. Fez isso, vai precisar fazer muito mais, mas é preciso também o seguinte, já que estados e municípios também vão receber recursos, tudo bem, tem recursos aí, grande parte deles, que vão ter que ser utilizados lá diretamente no setor de saúde, para enfrentar essa pandemia. Mas a gente chama atenção novamente para as medidas relacionadas ao aspecto social, essa rede de proteção social. Então, os governos, principalmente os governos estaduais, né, não deixando de lado aí as prefeituras, os municípios, mas os governos estaduais têm que ficar atentos. Se vai ter uma forma aí de entrada de novos recursos, mas aí também é para fazer face àquilo que vai se perder de arrecadação. É preciso considerar isso. Aqui em Mato Grosso, a estimativa aí é de que a arrecadação nos próximos 3 meses pode sofrer uma queda em torno aí de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão. Em 90 dias, mais de o que é um impacto gigantesco. Vamos... O que acontece é o seguinte, são 2 momentos bastante claros, né, que a comunidade mundial e internacional está tomando como referência 2 teorias importantes, que inclusive eu vou destacá-las no meu destaque de hoje do programa. De um lado, você tem o pensamento do Imperial College, que é um grupo de estudiosos importantes, e do outro lado você tem a Universidade de Oxford.
Em primeiro momento, está sendo aplicado o pensamento da Imperial College, que é esse isolamento por completo, isolamento absoluto, né? Tá? E agora você percebe que os governos, de certa forma, principalmente o governo brasileiro, já começa a pensar com a cabeça da Universidade de Oxford, ou seja, no sentido exatamente de se minimizar o impacto ou possível colapso econômico, tomando atitudes nesse sentido. Então, ambos nós vamos perder vidas, tá? Isso aí é fato, é um dilema que nós temos que lidar com ele, histórico sem dúvida alguma, né? Que outros governantes já passaram por isso também, tiveram que decidir, isso é fato, mas que caminham juntos esses dois pensamentos para que a humanidade possa sair com menos dano possível. Né? E o governo federal está exatamente nesse plano, nesse momento. Olha, eu quero ir rapidinho para as mensagens antes do intervalo aqui da Rosane Figueiredo. Parabéns, minha Cuiabá. Hoje quero pedir perdão por todo o mal que lhe fazemos, pelo lixo que produzimos e jogamos nos seus rios, pelo verde que tiramos de ti, pelos políticos que lhe usam e usam o seu povo, pelo sangue e a violência protagonizados pelos moradores do mal. Cuiabá nos perdoe com todo o amor de mãe, que seja uma terra de muita saúde, sobre as graças do nosso Senhor, do bom Jesus. Parabéns, que linda, hein? Obrigada pela mensagem, a gente fica emocionado. Sabe que, Fiquei emocionado com a mensagem da Rosane Figueiredo. Obrigada, Rosane. Linda, linda, não tem outra palavra para descrever sua mensagem, não. Pode falar. Não, eu acho interessante que todas as vezes, todo ano, isso se repete todo ano. Se você for ver, geralmente na imprensa, daqui a pouquinho você vai ver algum site, daqui a pouquinho você vai ver algum jornalista fazendo exatamente essa pergunta. Todo ano fazem essa pergunta. Pois é, Cuiabá, 301 anos, né? Será que temos o que comemorar? Já percebeu isso, Lúcio? Né? Sempre tem essa pergunta em momentos como esse, né? Eu acho importante nós ressaltarmos, nós temos sempre que comemorar, sempre, por pior que seja, ou por dificuldade que nós passemos, né? Estamos passando, não importa. Nós temos que sempre comemorar a vida, né? Sobre todos os aspectos, isso é muito importante, né? Independente do aniversário de Cuiabá, é importante que você esteja presente, que você tenha noção que você está tendo uma oportunidade de viver, de compartilhar o conhecimento e, de certa forma, estar aí presente. Isso que é o mais importante de tudo. Vamos Mas é dar mais uma importante essa mensagem? pergunta do jornalista, professor, sabe por quê? Quando se pergunta assim, olha, nós temos o que a comemorar? Remete a uma reflexão e, de repente, pode aparecer esses aspectos aí, olha, isso daqui dá para se comemorar. Vamos a mais mensagens? Esse ponto, Bom dia, bancada. Parabéns para Cuiabá e vamos comemorar o aniversário das obras dos 300 anos do Emanuel Pinheiro. Um ano de promessa, é o Breno do Copema. Tem mais um aqui, Nayara Lúcio Haroldo. Enquanto temos poucos recursos vindos do governo federal, estamos sem recursos para a saúde. O nosso espetacular governador aprova verbas indenizatórias à vontade. É o Valmor do Poção. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. O pessoal também está falando aí do posicionamento da bancada mato-grossense diante do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é o destaque do Lúcio Sorge de daqui a pouco. Dá tempo do Antero rapidinho, Antero? O professor levantou essa questão, né? Que todo aniversário se faz essa reflexão. Será que temos o que comemorar? E aí, Antero? Normalmente essa pergunta remete para uma avaliação da gestão, né? Exatamente. E aí tem sim alguma coisa para comemorar. Tem sim. Tem praças para comemorar, tem canteiros para comemorar, tem algumas obras na cidade para comemorar, mas tem muito mais do que lamentar. Por exemplo, nessa crise da saúde, tem um problema sério que precisa ser resolvido imediatamente pela Prefeitura de Cuiabá. Os médicos do Hospital Municipal de Cuiabá, não estou dizendo todos não, vários médicos, alguns médicos, muitos médicos, estão com salários atrasados desde dezembro. Quer dizer, não dá nesse momento para começar a atrasar salário exatamente do setor de saúde. Quer dizer, o Estado, quando eu digo Estado, estou dizendo os três entes, ele tem que verificar o que é essencial na gestão pública. Mas eu estou prestando muita atenção aí no destaque do Haroldo, e seria bom, já que ele vai falar de filosofia, ele que é professor nessa área, para ele explicar um pouco a República de Platão, porque o ministro Mandetta falou que o Bolsonaro é um homem das cavernas, e citou a República. Porque o que acontecia nas cavernas? O homem da caverna ficava lá na caverna, era uma escuridão.
Aí um homem se atreveu a sair fora da caverna e viu aquele mundo maravilhoso, viu o sol, voltou para a caverna e contou, olha, tem um mundo diferente desse da caverna. Ninguém acreditou nele. O professor Haroldo podia explicar isso para nós. Tá, daqui a pouco a gente volta. O nome do livro citado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, o nome do livro aí é O Mito da Caverna, não é isso? Não, não é um livro. O Mito da Caverna faz parte de uma obra importantíssima de Platão chamada A República. Você precisa, você precisa ler a República, a obra toda, para você entender em síntese qual é o pensamento de Platão. Platão, nesse momento, ele está retratando a conversa de Sócrates com Glauco, né? Porque Sócrates era um analfabeto, ele não escrevia nada, não sabia nada, né? Então ele está retratando, e o mito da caverna é sobretudo o conceito de liberdade e de como alcançar o conhecimento. Essa é a essência do mito da caverna. Não tem nada a ver com o homem da caverna, nada disso. Né? Traça-se um paralelo entre a ignorância e o conhecimento. Exatamente. De forma muito clara. Isso, né? Até onde vai a sua liberdade, né? E até onde você pode alcançar o seu conhecimento, na medida que você está dentro de uma caverna. Né? E aí a Nayara está pedindo aqui o seguinte, que é para continuar a aula no próximo Depois bloco. do bloco. Não, o que o Antero pediu, não dá mesmo para explicar aqui, é meio complicado, né? Ó, Antero, daqui a pouco a gente socorria volta. a Nayara. Não, olha, estou jogando a culpa em mim, viu, Antero? Mas é um debate muito bonito, é muito bonito. Depois a gente volta, e claro que conhecimento nunca é demais, né, professor? Sem dúvida. Vamos para o intervalo, então, na volta a gente continua com a notícia diferente. Só lembrando, os nossos ouvintes citaram aqui, os nossos telespectadores do prefeito, temos uma entrevista com o prefeito Emanuel Pinheiro, daqui a pouquinho a gente já volta. 6 horas e 44 minutos.